Vou começar falando com a doutora Camila sobre implantes dentários. A gente costuma dizer, doutora Camila, que o implante é de agora, que antigamente o pessoal perdia dente, ficava sem dentes. Mas não, o implante já tem quantos anos mais ou menos aí? Então, Patrícia, tudo bem com vocês? Tudo Olá, ótimo. pessoal. O implante, como a gente conhece hoje, ele surgiu na década de 60, mais ou menos. Então, um pesquisador, Dr. Brenner Mark, ele é um médico, então... A gente imagina que foi um dentista que inventou, mas não foi o Dr. Brenner Mark, ele era um médico ortopedista. Então, ele fazendo uma pesquisa com animais, fratura de ossos de animais, né? Colocou uma câmera, uma microcâmera num ossinho de um animal. E aí, na hora de remover, algum tempo depois, essa câmera, ela estava ósseo integrada, estava grudadinha no osso. Olha isso. E aí, ele pensou assim, eu acho que dá para usar esse material em outras aplicações, né? E aí, foi aí que ele inventou o protocolo de Brenner-Mark, né? Que seriam os implantes na mandíbula, né? Que é esse osso que a gente tem aqui na parte de baixo. Fez um teste, funcionou, e aí, a partir daí, começou-se a usar o implante na odontologia, né? Mas essa questão de implantes, há milhares de anos, eles já tentavam fazer, o humano tenta fazer, né? Repor um dente perdido. Então, lá na Grécia, no Egito, a gente já tem histórico, né? De outras formas, né? Mas... assim, muito semelhante, né? De repor aquele dentinho que a pessoa não tinha mais, né? Que bacana. E doutora Camila, foi uma revolução no mundo aí da odontologia, com certeza. Sim, porque até então a gente reabilitava o paciente de outras formas, né? Então tinha a prótese total, dentadurinha que o pessoal conhece hoje em dia, né? Hoje ainda ela é utilizada, mas com menos frequência, só que ela tem as suas desvantagens, né? Então, por exemplo, no céu da boca, o paciente ele fica com o palato coberto, o céu da boca coberto, né? A dentadura ela cobre todo o céu da boca. Incomoda. A parte de baixo nem sempre ela consegue ficar fixa, né? Às vezes fica muito solta, o paciente se sente desconfortável. Ou então, quando tem algumas ausências, só não arcada toda, tem a prótese removível, que é aquela que tem os araminhos, né? Que o paciente reclama que não é estético, que fica aparecendo, né? E tem uma prótese que a gente também diz que é a prótese fixa, que é para repor um dentinho, por exemplo, só que aí às vezes eu preciso fazer tratamento endodôntico, canalzinho nos outros 2 dentes dos lados, para preparar aqueles dentes para receber uma prótese cimentada, né? Então, eu tenho que mexer em 2 dentes que estavam saudáveis para repor só um que eu precisava. Então, o implante dentário, ele vai apenas naquela região onde existe a ausência. Eu não mexo em mais nenhum outro dente próximo. Tem até vídeos engraçados na rede social dos momentos constrangedores quando se usa uma dentadura. Por exemplo, tá cantando parabéns, a senhora tá ali, quando vê a dentadura sair da boca. Isso pode acontecer, né, doutora? Pode acontecer, né? E antigamente as pessoas não tinham a percepção que a gente tem hoje de que é necessário trocar as próteses a cada 5 anos, né? Sim. Então, as pessoas chegam às vezes na clínica com próteses de 30, 40 anos. Aquela prótese já tá muito gasta, já tá bem bambinha, solta, né? Então, o paciente não tem a mesma qualidade de mastigação, né, do que os dentes naturais. E o implante veio para isso, para dar segurança para o paciente, para ele conseguir mastigar, né, de forma mais efetiva. Para você ter uma ideia, Patrícia, uma prótese total, dentadura, se o paciente mastiga com ela, ele tem 20% da força mastigatória do que em comparação com os dentes naturais, né? Olha. E os implantes, né, próteses totais sobre implante, elas devolvem cerca de 70%, que né? Bom, então, é como bom. se ele voltasse a mastigar normalmente, Sim, né? Com certeza. Então, aqui a gente tá em Minas, o pessoal gosta de um torresminho, né? Então, às vezes com Rapadura. dentadura... às vezes com a dentadura ele não consegue. E aí, a gente reabilitando com o implante, ele já volta a se sentir mais confiante, né? Porque sabe que aquilo não vai soltar, não vai sair tão facilmente, né? E consegue mastigar melhor, ter uma nutrição mais adequada, né? Ou seja, são muitas vantagens. Sim. O implante dentário. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho com a doutora Adilise, que ela é especialista em harmonização orofacial, que está em alta. Tudo bem, doutora Adilise? Oi, pessoal. Oi, Paty. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem com vocês? Vamos falar, então, de harmonização. Então, começar te perguntando, afinal de contas, o que é a harmonização orofacial, doutora?
Então, Paty, tá muito em moda, né, igual você falou, mas poucas pessoas sabem exatamente para que ela veio, né, qual a finalidade. A harmonização, ela é um conjunto de procedimentos, de protocolos que a gente executa no paciente para devolver o quê? A harmonia da face. Então, eu vou tentar minimizar aquelas características que não estão tão condizentes com aquela face, né, com a estrutura, com o tamanho, e tentar diminuir essas características e priorizar aquelas características que evidenciam, que ficam mais estéticas, para devolver uma face mais harmônica. Então, ela é usada para repor, às vezes, aumentar um pouco o volume de lábios, arrebitar o narizinho, deixar o contorno do malar mais pronunciado, do temporal. Ela vai embelezar, ela vai trazer harmonia para o paciente e também no processo de envelhecimento. E o legal também é que eu ouvi dizer, me corrija se eu estiver errada, que o dentista é o que mais estuda a face. Sim, você não está errada. Tanto que a harmonização, ela tem esse nome, orofacial, né? Porque não é só os tecidos que a gente enxerga. Então, assim, a face, ela envelhece, mas não é só esse tecido que a gente está vendo. A musculatura, o movimento da musculação, o movimento da mastigação, da deglutição, da fala, ela interfere, porque é tudo uma estrutura só, tá tudo interligado. Sim. A musculatura, as inervações. Então, o dentista é o profissional que mais estuda a anatomia da face, né? Então, ela consegue trabalhar melhor essa região. E vocês trabalham muito bem, parabéns, viu? Agora, voltando aqui com a doutora Camila, falando mais uma vez aqui de implantes. Quem tem problemas de saúde, doutora Camila? É algum problema, de repente, crônico? Pode realizar um implante dentário? Então, Patrícia, essa é uma pergunta que os pacientes, eles trazem muito pra gente, né? Então, assim, a gente tem que imaginar o seguinte, um paciente que pode ter hipertensão, diabetes, qualquer doença que ele tenha, desde que esteja controlada, pra gente pouco interfere, né? Sim. Então, um paciente diabético toma o remedinho dele todos os dias de manhã, né? Faz exercício físico, tem um nível glicêmico aceitável, então não tem problema. Não tem problema. Paciente hipertenso, mesma coisa, né? Um paciente que acabou de infartar. É claro que eu não vou fazer a cirurgia agora, né? Mas depois de 6 meses, com acompanhamento médico, o médico normalmente, quando a gente acha que é um caso específico, a gente entra em contato com o médico, conversa ali para saber, né? Ó, o paciente está liberado, você acha que a gente pode esperar um pouquinho, né? Mas, assim, doença crônica não é impeditiva, tá? O problema é o paciente que é descompensado. O paciente que não controla, que não vai fazer o controle com o médico, né? Não toma a medicação certinha. Então, isso pra gente atrapalha, né? Atrapalha o pós-operatório, o pré-operatório, pra gente é complicado, né? Precisa fazer alguns exames antes de realizar o implante dentário? Sim, então a gente tem... Vocês pedem? Sim, a gente pede os exames específicos, né, da face. Então, a gente sempre faz tomografia. Nós pedimos para todos os pacientes, mesmo nos casos mais simples, a gente pede tomografia. E a radiografia panorâmica. Então, a radiografia panorâmica é como se fosse uma foto Sim. da situação óssea, né? E a tomografia me diz quanto eu tenho de altura, que tipo de osso é aquele osso, quanto eu tenho de espessura, né? Porque Olha. às vezes no exame, na panorâmica, que é tipo uma radiografia, mostra pra mim que existe altura de osso. Então, eu posso colocar um implante ali compridinho. Mas aí na tomografia, eu vejo a espessura, eu vejo que é fininho igual um papel. Então, eu tenho que estudar melhor, talvez precise de enxerto, né? Então, esses são os exames básicos que nós utilizamos, né? Mas através da anamnese, então, antes de agendar a cirurgia, o paciente vai para fazer o pré-operatório, né? Então, nós fazemos a anamnese, nós perguntamos quais são os medicamentos que ele toma, quais são as doenças pré-existentes, né? Qual é o histórico, se já fez cirurgia antes, se tem alguma alergia a medicamento. Então, com base nessa anamnese, se for necessário, a gente pede algum exame complementar, hemograma, exame de coagulação sanguínea, a gente entra em contato com o médico do paciente, se for o caso, Que legal. Pra gente entrar na cirurgia mesmo com segurança. É bem minucioso, então. Sim. Agora, doutora Adilise, a gente pode dizer assim que a harmonização facial é um combate ao envelhecimento? Porque hoje está todo mundo querendo, né, rejuvenescer, ter a pele bonita, a pele cada vez mais lisa. É um combate, assim, para o envelhecimento, doutora? Patrícia, eu costumo dizer que é uma das armas, né, que a gente tem para lidar com o envelhecimento. O que acontece? A harmonização,
ela vai ajudar a gente muito nesse combate do envelhecimento. Por quê? Por que a gente envelhece, Paty? Por quê, doutora? Essa é a pergunta. Nós não deveríamos envelhecer, Por quê? né? Não deveríamos, né? Tem a gravidade, né? Então. Mas, enfim, o envelhecimento da face do pescoço, ele acontece porque a gente tem a perda da elasticidade da pele. É um processo fisiológico. Dos 30 para frente, a gente só vai envelhecer. Não tem como. E como que a gente tem que fazer? Tentar combater. Por quê que é fisiológico? Vai depender do quê? Eu vou perdendo as síndromes, a fabricação do fibroblasto. As células que eu tenho, elas já começam a parar um pouco ali a produção dos 30 para frente. Então, eu vou tendo uma perda dessa elasticidade, dessa firmeza dessa pele. Com a movimentação da musculatura, da deglutição, o franzir a testa, o sorrir, todos esses movimentos dessa musculatura vai provocando o quê? As rugas, que são as marquinhas do tempo, né? É uma coisa boa, quem tem muita ruga no sorriso é porque sorriu muito, né? Claro, então, claro. isso é bom, não deixa de ser, mas a gente tem que combater. E o que acontece? Com essa perda de elasticidade, a gente tem o que a gente chama de as 7 quedas da face, que são a sobrancelha, começa a cair por aqui. Aí a gente vai tendo a queda aqui na região das pálpebras, na região do complexo jugal, que é aqui. Por isso que às vezes você dormiu bem, eu tô bem, tô com essa cara de cansada. Infelizmente, a gente tem essa com... sensação. Não é? Tô com olheira, meu olho está fundo. Por quê? Já é uma reabsorção óssea que acontece aqui nesse orbicular, que é na região do complexo jugal. É a